Bora aí para a correção de mais uma listinha. Lista 3 de Física 1. Vamos começar. A listinha bem tranquila, bem light, só para a gente iniciar. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão. A soma de dois vetores de módulo 15 e 9 tem certamente o módulo do vetor resultante compreendido entre... Bom, se eu tenho dois vetores, eu posso ter a seguinte característica. Esses dois vetores podem ser paralelos entre si e no mesmo sentido. Eles podem ser paralelos entre si e sentidos contrários, ou seja, mesma direção, né? E eles podem ser entre si direções diferentes. Tá? Coloquei aqui dessa maneira, né? Então, na primeira situação, eu tenho dois vetores, um de 15 e o outro de 9 newtons. Vetores na mesma direção, no mesmo sentido. O vetor resultante, ele vale a soma dos vetores. Vetores na mesma direção e sentidos contrários, ele vale a diferença entre os vetores. Vetores, num caso especial, em direções diferentes e perpendiculares entre si, a resultante está aqui. Pitágoras. 15, 9, 225 mais 81 dá aproximadamente 17. E quando eles formam um ângulo, que aí a gente aqui não vai conseguir sair porque a gente não sabe que ângulo seria esse aqui entre eles. Mas muito certamente, olha aqui, o módulo do resultante tem que estar entre o módulo desse e o módulo desse. Questão tranquila, simplesmente se você conhece o conceito de vetores no mesmo sentido, vetores nos sentidos contrários. Sem mais, não vamos aprofundar, vamos só resolver essa listinha bem tranquilo, beleza? Bora para a próxima. Bora lá, segunda questão. Deu uma pane aqui, eu acabei apertando, aí parou a gravação. Bom, então voltando, ó. Um corpo está sujeito à ação de várias forças que agem simultaneamente sobre ele. Vamos desenhar um corpo aqui, né? Hipotético, tem uma força aqui, tem uma força aqui, tem uma força aqui. Então o que ele começa a falar? Vamos logo na letra D, porque já sabe que o gabarito é a letra A, né? Então não vou nem ficar perdendo tempo. Mas vamos lá, vamos eliminar as demais. Necessariamente a aceleração do corpo é diretamente proporcional à massa. Vamos lembrar aqui, ó, segunda lei de Newton. Segunda lei do senhor Newton. Ele fala que a resultante das forças que agem no corpo é o produto da massa pela aceleração. Muito simples de eu ver. Joga a resultante para cá, joga a massa para cá. Aqui, o M sendo inversamente proporcional ao A. Se o M aumenta, o A diminui. Então ele fala que é direto, está errado. Segundo, necessariamente a resultante das forças que agem no corpo é nula. Não tem como eu afirmar que necessariamente a resultante das forças que agem no corpo é nula. Porque só porque ele tem várias forças todas, não tenho elementos para afirmar isso. Assim como eu não tenho elementos para afirmar que ele está em repouso. Para ele estar em repouso, eu necessito aqui pelo menos que a velocidade seja zero. Então não tem como, essas aqui são absurdamente erradas. Tá? Necessariamente a resultante... E a letra D também é, então só nos sobra isso. Por que não sobra a letra A? Possivelmente o corpo está em repouso. Por quê que possivelmente ele pode estar em repouso? Né? Se a resultante das forças que agem nele aqui é zero, aqui pode acontecer duas coisas, né? Ele pode estar em equilíbrio estático, aquele realmente em que ele está em repouso, ou ele pode estar em reequilíbrio dinâmico, aquele que ele está em movimento, porém a resultante das forças que agem nele é nula. Então, possivelmente, ele pode estar em repouso. Beleza?
Estão bem tranquilas, né? Teóricas, a gente tem que só tomar um cuidado. Bora para 3. Questão 3. Considere a situação esquematizada na figura em que um tijolo está apoiado sobre uma superfície de madeira plana. O conjunto parte do repouso no instante t igual a 0 e passa a descrever uma trajetória retilínea com velocidade e intensidade variável. Admitindo que não há escorregamento entre o tijolo em relação à plataforma, adotando um referencial fixo no solo, aponte a alternativa que melhor representa as forças que agem no tijolo. Forças que agem no tijolo. Me fala aí a primeira força independente de qualquer movimento que ele está tendo. A primeira força que está tendo nele, eu tenho peso para cá e eu tenho a normal para cima. Essas aqui são duas forças. São duas forças que está ali. Só que qual é que age no tijolo aí, né? Essa normal é a força que o chão faz no tijolo. Beleza? Está agindo no tijolo. E essa aqui é a força peso, né? A força que a terra puxa o tijolo. Então essa aí acontece nesse trecho, acontece nesse trecho e acontece nesse trecho. Tá? Ela acontece em todos esses 3 trechos. Mas vamos lá. Vamos pensar comigo aqui, ó. Vamos colocar a plataforma aqui e ver o que está acontecendo. Nesse momento aqui, ó, o tijolo está parado. E aí, repentinamente, olha aqui, ó, no gráfico, repentinamente, o carro vai acelerar. Isso aqui é um gráfico VT, a inclinação me dá aceleração. Então, isso aqui é uma aceleração positiva. Esse carro vai acelerar. Pelo princípio da inércia, qual é a tendência desse corpo que está aqui? A tendência desse corpo é ele ficar parado. Então eu quero que esse corpo vá junto com o carrinho, tá? Então se eu quero que ele vá junto, a tendência dele é ir para onde? Para trás, porque ele vai acelerar, a tendência é ficar em repouso, ele vai para trás. Então para ele não ir para trás, para ele ir junto com o carrinho, eu tenho que ter uma força de atrito para frente. Tá? Por quê? A tendência dele é permanecer em repouso, por inércia. Para ele manter em repouso, ele teoricamente teria que ir para trás. Então tem que surgir um atrito para frente. Então a força de atrito nesta situação 1 aqui é para frente. E aí vamos ter a normal e o peso. Na situação 2 aqui, ó, dá para ver que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, agora não tem mais força de atrito. Tudo bem? Aqui deixou de ter força de atrito. Então a gente só tem o que agora na situação 2? Vou desenhar aqui, ó. Eu só tenho peso e a normal. E na situação 3? Vê se a situação 3 ela não é contrária à situação 1. Agora o carrinho ele tem que parar. Ele tem que parar, a tendência dele quando o cara freia é o carrinho ir para frente. Então é o bloco ir para frente. Se o bloco vai para frente, o que tem que surgir agora? Uma força para trás para manter esse bloco em repouso. Para ele parar, já que não há escorregamento, ele tem que parar. Então se o atrito está para trás, o peso está para cá, a normal está para cá, o que sobra para a gente? Agora toma cuidado, tá? Olha só. Quando você começa a analisar, você já fica aqui, ó. É do meio legal. Essa aqui é a única que está fora. Não teria como, porque essa aqui estaria fora. Porque é do meio, é normal e peso. Agora, cuidado. Ele está perguntando qual é a força que age no tijolo. Olha só. A normal age no tijolo. A FAT age no tijolo. Então, aqui tem uma resultante. Tem uma resultante das forças que agem no tijolo. Aqui tem outra resultante das forças que agem entre a normal, entre a FAT e a normal, entre a normal e a FAT. A única que tem essa configuração, ó, é a letra D. Cuidado, hein? Cuidado com esse tipo de questão. Está te induzindo a marcar a letra B, onde só tem a FAT, e cadê a normal aqui? Ele não representou. Então faltou uma força. Aqui não está faltando uma força, porque aqui eu tenho a resultante das forças que agem no tijolo. Beleza? Então cuidado com essa questão, ela é meio maldosa, hein? Bora para a próxima. Questão 4.
Uma pequena esfera de massa 200 gramas é lançada obliquamente de um ponto no solo, segundo um ângulo alfa. Então você vai lançar aqui, ó. Né? Aí ele pergunta, com velocidade inicial V0, tem uma velocidade aqui de 20. Desprezando a resistência do ar e considerando o módulo da aceleração igual a 10, e os valores aqui do seno, do cosseno alfa 0,8, seno alfa 0,6. Qual, respectivamente, o valor da altura máxima? Irmão, posso até usar uma fórmula, né? Qual é a fórmula da altura máxima? Caso a gente queira, V0 ao quadrado, seno ao quadrado do ângulo, dividido por 2 vezes a gravidade. Nada mais é do que a lei dos cossenos, a equação de Torricelli escrita, né? Então, caso eu queira calcular a altura máxima, o que eu basta fazer? H máximo, velocidade inicial que ele saiu, 20 ao quadrado. Seno do ângulo, ele me deu aqui que vale 0,6. Então é 0,6 ao quadrado. Gravidade, 2 vezes 10. Trocando aí, 400, 0,6 dá 0,36. Aqui embaixo nós temos duas velocidades, vou deixar 2 vezes 10. Ó, esses dois zero aqui, ó, morrem com esses daqui. Esse 2 aqui, esse 4, vira 2. 2 vezes 36 dá 72, 72 por 10. Essa é a altura máxima desse corpo. Simples e direta. Aqui não tem muita enrolação. É simples e direta. Próximo item, qual é a energia cinética? Aí tem que tomar cuidado. Lá no ponto de altura máxima, a gente só tem velocidade na direção x. A gente só tem na altura máxima, a gente só tem Vx, que vale V0 cosseno alfa. V0, 20, cosseno alfa, 0,8. Então a velocidade lá em riba é 16. O cara quer energia cinética é uma grandeza escalar. Então como é que vai dar essa energia cinética aqui? Energia cinética naquele ponto é 0,2 aqui, ó. Já transformei, já dividi por 1000. Velocidade ao quadrado dividido por 2. 0,2 sobre 2 dá 0,1. 16 ao quadrado é 256. 256 vezes 0,1, 25,6, o famoso joule. 25,6 joule. Mas é uma questão tranquila, tá? Falei, essa lista tá bem tranquila pra gente. Bora para 5. Questãozinha da EFON. Uma videochamada ocorre entre dois dispositivos móveis localizados sobre a superfície da Terra, em meridianos opostos. É mais ou menos isso aqui, ó. Está em meridianos opostos, um dispositivo está aqui, o outro dispositivo está aqui, no outro meridiano, tá? As informações, e próximo ao Equador, né? As informações codificadas em sinais eletromagnéticos trafegam em cabos de telecomunicações com velocidade muito próxima da luz. Qual é o tempo mínimo para que um desse sinal atinja o receptor e retorne? Aqui é quem está transmitindo, aqui é o receptor. Eu quero que o sinal vá daqui, chegue aqui e volte. Ou seja, ele não vai em linha reta, porque a Terra é esférica, a Terra não é plana, a Terra é esférica. Aqui, ele sai de um ponto aqui, faz isso e volta. Então ele descreve
uma velocidade. Velocidade é W vezes R. Tem uma velocidade angular, porque ali é um movimento circular. Velocidade essa que ele deu, está aqui. Velocidade angular, todos os senhores sabem, 2π sobre t, onde t é o tempo que ele leva para fazer isso, de ir e voltar. Então vamos trocar aqui, 3 vezes 10 à oitava. Bom, ele não deu π. Ah, não deu π, vai usar qual? Claro que eu vou usar 3. Porque você não usa 3,14? Primeiro que ele pediu aproximado, então eu estou aproximando o π para 3. Né? Qual é o raio? O raio da Terra é 1 sobre 15 avos vezes 10 à oitava. E tudo isso aqui está sobre o período, tudo isso sobre o período, ou seja, 1 sobre t. Ó, esse 10 à oitava morre aqui. Esse 3 morre aqui. Esse t vai para lá. O que sobrou? Bem tranquilo, né? 2 sobre 15. Tá bom? Beleza? Bora para a próxima. Questão 6. Considere as seguintes afirmações. Bom, o que a gente tem aqui? O equilíbrio de um corpo rígido ocorre se a resultante das forças sobre o corpo for nula. E segundo, o equilíbrio de um corpo rígido ocorre se a soma dos momentos que atuam sobre o corpo em relação a qualquer ponto do mesmo for nula. Aí eu tenho duas definições. Primeiro, qual é a definição de equilíbrio? Ou melhor, qual é a condição para que haja equilíbrio? A condição para que haja equilíbrio é que a resultante das forças seja zero. Essa é a condição para que haja equilíbrio. Se a resultante não for zero, não tem equilíbrio. E dentro do equilíbrio, eu tenho dois tipos. Eu posso ter o equilíbrio estático, eu posso ter o equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico é aquele em que a velocidade é constante, logo a aceleração é zero e a resultante é zero. O equilíbrio estático é aquele equilíbrio que eu estou em repouso e o somatório dos meus momentos dá zero. Aí ele fala, primeira, vamos pegar afirmações. Ele quer saber, assinale a alternativa que relaciona de forma incorreta. No MRU ocorre a afirmação 1, olha só, MRU é esse cara aqui, ó. No MRU ocorre a situação 1, que o corpo está com resultante das forças nulas? Sim, ocorre, então isso aqui está correto. Isso não está incorreto, foi relacionado de maneira correta. Letra B. No MRUV ocorre a afirmação 1? Bom, no MRUV não ocorre a afirmação 1. Por que não ocorre a afirmação 1? MRUV, a aceleração é diferente de zero. Se a aceleração é diferente de zero, a resultante é diferente de zero. Então não ocorre resultante das forças nula. Então essa afirmação está incorreta. Por enquanto é o nosso gabarito. No MCU sempre ocorre a afirmação 2? Sim, sempre ocorre a afirmação 2. Por quê? Lá é um movimento que eu estou sempre com meus momentos igual a zero. Aí, como assim, Mar? Aqui, ó. Isso aqui é o centro. Isso aqui é a linha de ação. Cadê a força que atua aqui? A resultante das forças que atuam aqui? A resultante aqui é a resultante centrípeta. Ela está na própria linha de ação do momento em relação a um ponto. Então, esse momento aqui da resultante centrípeta é sempre zero. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? As afirmações 1 e 2 não ocorrem em qualquer movimento. Isso, elas não ocorrem em qualquer movimento. Existe um movimento, por exemplo, na afirmação 1, que é falso. Então, essa aqui também está correta. Então, só nos sobrou letra B. Tranquilo? Bora para a próxima. Questão 7. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aviões japoneses, conhecidos por Zero, executavam sempre a mesma manobra para escaparem dos aviões americanos. Ou seja, eles mergulhavam
em direções ao solo com velocidade inicial máxima vertical, dada pela potência máxima do motor. Então o camarada simplesmente está lá no alto e ele embica a aeronave, rotou para baixo e desce. E o que vai acontecer, né? O que podemos afirmar? Se ele vai simplesmente descer aqui, ó, ele vai descer, vai ter uma aceleração da gravidade, que no caso aí provavelmente está usando 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que significa uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado? É só lembrar o conceito de aceleração, é a variação da velocidade sobre tempo. Significa que a sua velocidade, está variando 9,8 metros a cada 1 segundo. Ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado significa que a cada 2 metros por segundo ao quadrado, a cada 2 metros por segundo, em 1 segundo, você varia a velocidade. Ou a cada 1 segundo, você varia a sua velocidade em 2 metros por segundo ao quadrado. A cada 1 segundo, você varia a sua velocidade em 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí tem a letra C, a velocidade dos zeros se altera 9,8 metros por segundo a cada segundo. É a própria definição da aceleração. Tá? A velocidade dos zeros eram altas e sempre constantes? Não. A aceleração dos zeros se alterava? Também não. A velocidade dos zeros era igual, independente da velocidade? Não, é dependente, né? Porque vai mudar. Beleza? A questão beleza, bem tranquila. Hoje eu estou rápido porque essas questões são muito tranquilas, tá? Bora para a próxima. O gráfico a seguir representa a deformação de duas molas A e B de mesmo comprimento, quando submetidas a um esforço dentro dos seus limites elásticos. Assim sendo, podemos concluir corretamente que se as molas forem comprimidas igual, ou seja, comprimidas iguais, se elas sofrerem a variação de comprimento de A, é a mesma variação de comprimento de B. É só lembrar, o que é força de natureza elástica? É uma força restauradora, K, variação do comprimento. Isso aqui é o módulo da força elástica. E olha só, é um gráfico da força, função do comprimento. Se eu pegar esse aqui e jogar aqui para baixo, força elástica sobre variação de comprimento é K. Isso é uma razão. Isso é uma razão, isso aqui é uma tangente. Eu posso escrever a tangente de θ e a tangente de alfa. Dá para ver claramente que alfa é maior do que θ. Se alfa é maior do que θ, matematicamente a tangente de alfa é maior que a tangente de θ. E tangente, nesse caso, é F, força, sobre variação de comprimento. Isso é constante. Então aqui eu posso escrever que a constante elástica de A é maior que a constante elástica de B. Está escrito pelo gráfico. Se a constante elástica de A é maior que a de B e a constante elástica é diretamente proporcional à força, o que eu posso afirmar? Que a força elástica que age num corpo A é maior que a força elástica que vai agir num corpo B. A lança um corpo de massa M com força maior que B. Estão vendo que a questão foi bem tranquila? Tipo, para não errar. Bora para outra? Tá acabando esse bloco aqui. Vamos terminar esse bloco que é bem tranquilo. Questão 9. A figura a seguir representa 4 forças, F1, F2, F3 e F4, aplicadas sobre uma partícula de massa desprezível. Qual deverá ser o valor de F2 em newtons para que a força resultante sobre a partícula seja nula? Ou seja, se a força resultante sobre a partícula é nula, eu quero que a resultante total seja zero. Olha para cá, pessoal. Essa força aqui, ó, ela está inclinadinha. Vamos projetar ela aqui. Vamos projetar esse vetor aqui. Ele vai ser F3 multiplicado pelo cosseno de 60.
E vamos projetar esse F aqui também na direção Y. Vai ser F3 seno de 60. Esse aqui, ó, F3 é 10. Seno de 60 é meio. Então esse cara aqui dá 5. Olha só, 5 para cá, 5 para cá. Já garanto que a resultante em x é 0. Então a resultante das forças em x é 0. Agora eu preciso garantir que a resultante das forças em y seja 0, para que a resultante das forças seja 0. Tá bom? O que eu tenho em y? Então em y eu tenho F1 para cima, F3 seno de 60 e eu tenho F2 para baixo, que é o que eu quero. Eu quero que essa resultante aqui, que é a resultante em y, seja 0. Para isso ser 0, é necessário que o módulo de F1, ou seja, F1 mais F3 seno de 60 seja igual ao módulo de F2. 10 vezes isso dá 8,6. 8,6 mais 10, 18,6 newton. Era só para testar se você sabia aqui trabalhar com vetores e resultante. Cuidado, resultante em x tem que ser 0, resultante em y tem que ser 0, para que a resultante das forças seja 0. Tranquilidade. Próxima questão. Quando um paraquedista salta de um avião, sua velocidade aumenta até um certo ponto. Aqui, ó, preste atenção. O paraquedista vai saltar do avião, então sua velocidade vertical é 0. Sua velocidade vertical é 0. Quando ele vai saltar, ele vai cair em queda livre. Caiu em queda livre, o que vai acontecendo? Bom, isso aqui não dá para desprezar a resistência do ar, tem resistência do ar. Então olha que coisa interessante, à medida que ele vai caindo, teoricamente sua velocidade vai aumentando, né? Porque ele está caindo, tem uma aceleração puxando ele, então a velocidade está aumentando. Então, quais são as forças que agem no paraquedista? Vamos pegar aqui, no momento que ele sai aqui, eu tenho força-peso dele, ainda não tem resistência do ar porque ele está saindo do avião. Saiu do avião, surgiu a resistênciazinha do ar aqui. À medida que ele vai caindo, a força-peso não muda de tamanho, mas a resistência do ar começa a aumentar. A força-peso não muda de tamanho, mas a resistência do ar começa a aumentar. Vai chegar um momento aqui, que é aqui, vamos dizer, nesse momento a força-peso chegou ao mesmo valor da resistência do ar. Ou seja, se o módulo do peso é igual ao módulo da resistência do ar, nesse momento aqui eu tenho uma resultante nula. Né? Se igualou, a resultante é nula. E aqui eu tenho o que a gente chama de velocidade limite. Ele atingiu a sua velocidade limite. A partir daqui, ele vai cair sempre com velocidade constante. Ele vai cair sempre em MRU. Então ele atingiu a velocidade limite naquele momento. Ele fala um monte de coisinha legal. Ele perde velocidade na queda porque saiu do avião. Não tem nada a ver porque ele saiu do avião. Ao longo de toda a queda, a resultante das forças sobre o paraquedista é nulo. Não é ao longo de todas as quedas, toda a queda. É a partir de um certo ponto. A composição da força-peso com a velocidade, composição de peso com velocidade não tem nada a ver. A força de atrito aumenta, que é a resistência do ar, até equilibrar com o peso, que é a nossa explicação. Já caiu essa questão, já caiu inclusive para calcular essa velocidade limite. Claro que uma coisa aproximada, a velocidade limite a gente não calcula do jeito que a prova cobrou uma vez, mas é bom a gente conhecer isso aqui, tá? Então a resultante vem aumentando à medida que ele vai caindo. A velocidade aqui ela vem aumentando, o V aqui vem aumentando, até que chega num ponto não aumenta mais. Tranquilo? Bora para outra. Guarda isso, hein? Questão 11. Um plano inclinado forma um ângulo de 60 com horizontal. Ao longo deste plano é lançado um bloco de massa 2 kg com velocidade inicial V0, como indicado na figura. Qual é a força de atrito em Newton que atua sobre o bloco para fazer parar? Bom,
se vai fazer parar porque ele estava em movimento. Se ele estava em movimento, né? A questão é minha. Olha só, quais são as forças que agem na questão? Vamos marcar aqui para vocês entenderem aqui. Tem o peso, tem a normal, e aqui tem a força de atrito. Já que ele está subindo, tem que ter uma força de atrito para baixo para fazer parar ele. Mas também tem a componente do P seno aqui, né? A gente tem a componente do P seno. Ele não quer saber do P seno, ele quer saber qual é a força de atrito para fazer ele parar. Força de atrito é μ vezes normal. Ele deu um μ dinâmico, né? Um μ dinâmico é um μ cinético, aqui tem que tomar cuidado. Né? Um μ cinético. Então essa força de atrito é o μ. Que é essa força normal? Força normal, ó, é a projeção do peso naquela direção. É o peso, que é o m, vezes o g, vezes o cosseno de 60. Esse n aqui é o P cosseno de 60. Isso aqui morre com isso aqui. Isso aqui morre com isso aqui. Então, nossa força de atrito, 2 newton. Tranquilinha, sem maiores problemas. Questão 12. Uma certa força aplicada a uma partícula de massa m1 lhe dá uma aceleração de 20. A mesma força aplicada a outra partícula de massa m2 lhe dá uma aceleração de 30. Se unir duas partículas, qual é a aceleração, sabendo que eu vou aplicar a mesma força? Probleminha simples da escola naval, ó. Quando eu tenho um bloco aqui, eu aplico uma força F1 numa massa M1, gera uma aceleração de 20. Se eu venho aqui, aplico a mesma força F1 numa massa M2, gera uma aceleração de 30. Agora, se eu venho aqui, aplico a mesma força F1 numa massa que é a soma das duas, me dá uma aceleração, questão clássica, né? Então aqui o que eu tenho? F1, M1, 20. O que eu tenho aqui? F2, M2, 30. O que eu tenho aqui? F2 não, perdão. Mesmo F1. F1, M1 mais M2 vezes A. Aqui, ó. Vamos tirar o M1. Quem é M1? M1, F1 sobre 20. Aqui vamos tirar o M2. Quem é o M2? F1 sobre 30. Vamos substituir aqui. F1, 20, F2, 30. Cismei com F2, né? F1 de novo. F1 corta. O que sobrou? 1 é igual a 1 sobre 20. 1 sobre 30 vezes A. Somar o inverso de dois números é pegar o produto e dividir pela soma. Somar o inverso de dois números é pegar o produto e dividir pela soma. 50, 60 sobre 12, 60 sobre 5, 12 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Quaisquer dúvida, manda aí no comentário, dá uma curtida. Daqui a pouco a gente volta com o bloco 2. Valeu? Aquele abraço.